Urgente, isto começa a partir de hoje, não dá para mudar. O aviso de Padre Pio foi dado, não diga que não avisei, algo está acontecendo, algo que muitos não querem enxergar. Mas a verdade não espera, ela se impõe, ela se revela. Você sente aquela inquietação no peito, aquele pressentimento que sussurra que algo está para mudar. E não há como fugir. O aviso já foi dado. Quem escuta se prepara. Quem ignora paga o preço. Hoje pode ser o último dia antes de tudo se transformar. O último dia antes da colheita daquilo que foi semeado. O que você tem plantado? Fé ou dúvida? Esperança ou medo? Porque o tempo de decidir não é amanhã. O tempo de decidir é agora. E não há tempo para hesitar. Padre Pio alertou. E quem não ouvir pode se arrepender. Tarde demais, o mundo está diferente. Você sente isso na pele. As noites parecem mais escuras, os dias mais pesados. Algo mudou. E aqueles que têm olhos para ver já percebem. Você sente que há algo errado. Mas e se eu te dissesse que isso não é o fim? E se eu te dissesse que há uma resposta para essa angústia que você carrega? Mas antes de seguir, declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. A verdade é que muitas pessoas vivem no automático. Levantam, trabalham, dormem e esquecem. Esquecem do que realmente importa. Esquecem que há um chamado, um propósito maior. Mas há momentos na vida em que Deus nos sacode, nos obriga a enxergar, nos força a despertar. Esse é um desses momentos. O aviso já foi dado, mas nem todos acreditam. Muitos esperam um sinal, mas claro, um milagre escancarado. Mas os sinais já estão por toda parte, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus pensamentos. Você tem sentido isso. Aquela inquietação, aquela sensação de que algo precisa mudar, não ignore, o tempo está se fechando. Você já percebeu como tudo está mais rápido? As pessoas estão mais frias, o amor parece ter sido esquecido, as palavras perderam o peso, e aqueles que tentam alertar são silenciados. Mas Deus não se cala. Deus sempre envia seus mensageiros. E Padre Pio foi um deles. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Quantas vezes você se pegou pensando, no passado, em tudo que poderia ter feito diferente? Nos momentos em que sentiu que Deus estava chamando, mas você hesitou? Não se culpe, mas também não ignore mais. Não há mais tempo para deixar para depois. O depois já está diante de você. O aviso é claro. Quem estiver preparado, encontrará refúgio. Quem não estiver, enfrentará tempos difíceis. E isso não é para te assustar. É para te despertar, para te fazer entender que a escolha ainda está em suas mãos. Mas não por muito tempo, não. É coincidência você estar ouvindo isso agora. Nada é por acaso. Algo maior está te guiando até aqui. Você sente essa conexão. Você sabe que isso é para você. Então, pare e ouça. Porque a resposta que você procura está chegando. Deixe. Eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O que você faria se soubesse que o amanhã pode não ser como você imagina? Como você agiria se soubesse que há uma mudança chegando? Você se prepararia? Ou continuaria vivendo como se tudo estivesse normal? A verdade é que muitos já sentem essa mudança. Algo no coração avisa, uma intuição, um pressentimento, mas poucos têm coragem de aceitar. Poucos têm coragem de olhar para cima e dizer: estou pronto, Senhor. Aqueles que têm fé sabem. Sentem que há algo se movendo, uma força invisível, mas poderosa. Algo que separará os que creem dos que duvidam. Não é mais sobre palavras, é sobre verdade, é sobre escolha. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer?
E essa é a pergunta mais importante, porque há algo a ser feito, há um caminho a seguir, mas ele exige coragem, ele exige fé, ele exige que você confie mesmo quando não vê. O tempo está correndo, mas ainda há esperança, ainda há uma chance. Mas para aqueles que ouvirem, para aqueles que não ignorarem o chamado, porque ignorar pode custar caro. E quando perceberem, pode ser tarde demais. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E se tudo que você achava que sabia estivesse errado, se houvesse algo que nunca te contaram, algo que muda tudo, porque a verdade é essa. Há coisas acontecendo neste exato momento que vão definir o futuro, e a maioria das pessoas está dormindo. Fingem que não veem, se distraem com coisas pequenas enquanto algo maior se aproxima. Você sente isso, não? Sente? Essa sensação estranha de que algo está para acontecer. Um aperto no peito, uma inquietação que você não sabe explicar. Porque no fundo, sua alma sabe. Algo está mudando. Algo está prestes a ser revelado. E quando for, não haverá volta. Mas aqui está o problema. Muitos acham que ainda tem tempo, que podem adiar e esperar mais um pouco, mas o tempo não espera. O tempo segue seu curso, e aqueles que não estiverem prontos, bom, esses enfrentarão as consequências. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter agido antes, de ter ignorado um aviso, de ter deixado passar um momento importante? Agora imagine que este é um desses momentos. Só que desta vez não haverá uma segunda chance. O que você vai fazer? Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio alertou. Ele viu o que estava por vir. E se você soubesse o que ele viu, não, estaria tão tranquilo. Porque o que ele revelou não é um aviso qualquer. É um chamado, um aviso claro para aqueles que querem ouvir. Mas quantos realmente escutam? Quantos realmente levam a sério? O problema é que estamos acostumados a ignorar, a fingir que nada está acontecendo, a esperar que alguém resolva tudo por nós. Mas dessa vez não há mais tempo para ignorar. Dessa vez, a escolha precisa ser feita. E se eu te dissesse que há algo que você pode fazer agora, neste exato momento, para se proteger? Algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida? Você ouviria? Ou seguiria em frente como se nada estivesse acontecendo? O destino está sendo traçado agora. Para alguns, isso será um renascimento. Para outros, um peso impossível de carregar. De que lado você quer estar? Deixe: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. A realidade é que estamos vivendo tempos difíceis. Você já percebeu como as coisas estão mais pesadas? Como os dias parecem mais sombrios? Como a incerteza tomou conta? Nada mais é seguro, nada mais é garantido. E isso é só o começo. Padre Pio sabia que esse dia chegaria. Ele tentou avisar, tentou alertar, mas muitos não deram ouvidos. Agora, o que ele disse está acontecendo diante dos nossos olhos. E a questão é: você está vendo? Ou está fingindo que não? Porque há um preço para a ignorância. Um preço alto demais para pagar. E quem não estiver preparado, enfrentará tempos de angústia e desespero. Mas aqui está o segredo. Aqueles que ouvirem, aqueles que acreditarem, terão um refúgio. Terão um caminho, mas esse caminho precisa ser escolhido agora, não amanhã, não depois. Agora, declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E se tudo desmoronasse amanhã? Se as certezas que você tem simplesmente deixassem de existir, você estaria pronto? Ou seria tomado pelo medo, pela dúvida, pelo desespero? A verdade é que muitos acham que estão seguros, que nada vai acontecer. Mas a segurança falsa é a armadilha mais perigosa de todas. Quando perceberem, já será tarde demais, mas ainda há esperança para aqueles que ouvirem, para aqueles que agirem. Porque Deus nunca abandona os seus,
Mas ele dá sinais, ele dá avisos, ele chama, e quando ele chama, é preciso atender. Você sente esse chamado. Você sabe que isso é para você. Então, não ignore, porque ignorar pode ser o maior erro da sua vida. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O silêncio antes da tempestade. Esse é o momento que estamos vivendo. Tudo parece normal, mas algo está errado. Você sente isso. Você vê isso ao seu redor, mas a maioria ainda está cega, e quando a tempestade vier, será tarde para se preparar. A escolha precisa ser feita antes. O abrigo precisa ser encontrado agora, não depois. Não quando tudo já estiver acontecendo. As palavras de Padre Pio não foram em vão. Ele sabia, ele viu, e aqueles que ouvirem terão uma chance, mas essa chance não ficará disponível para sempre. Quantas vezes você já sentiu que deveria mudar algo na sua vida, mas deixou para depois? Quantas vezes teve a sensação de que algo estava errado, mas ignorou? Essa é a última chance de não cometer o mesmo erro. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. As portas ainda estão abertas, mas não por muito tempo. A oportunidade de se preparar está aqui, agora, mas apenas para aqueles que não hesitarem. Então eu te pergunto, você vai ignorar esse aviso? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai ouvir e se preparar porque a decisão está em suas mãos, mas não por muito tempo? O relógio está correndo e em breve o tempo se esgotará. O tempo está se esgotando. E quando chegar o momento, aqueles que ignoraram os sinais vão se perguntar: por que eu não ouvi antes? Por que eu não fiz nada quando ainda dava tempo? Mas será tarde demais, porque quando as portas se fecham, elas não se abrem de novo. Não há volta, não há segunda chance. E essa é a parte que poucos entendem. Acham que sempre haverá um amanhã. Acham que sempre poderão decidir depois. Mas e se o depois não vier? E se o amanhã já for tarde demais? Você já percebeu como tudo está acelerado? Como o tempo parece estar correndo mais rápido? O que antes levava anos para mudar, agora muda em dias. As certezas de ontem já não existem mais. O mundo está virando de cabeça para baixo. E aqueles que não estiverem firmes na fé vão se perder, e é exatamente isso que o inimigo quer: confusão, medo, dúvida. Ele quer que você acredite que ainda há tempo, que você pode esperar mais um pouco, que nada vai acontecer. Mas essa é a maior mentira de todas. Declare: tenho fé, se acredita que Deus está preparando algo grandioso para você. Você sente um vazio, uma angústia que não sabe explicar, como se algo estivesse errado, mas você não conseguisse identificar o quê. Isso não é por acaso. Isso é um alerta. É Deus chamando você para despertar, para abrir os olhos antes que seja tarde demais. Muitas pessoas já sentem isso, mas a maioria finge que não percebe. Se distraem com coisas pequenas, buscam conforto em coisas passageiras. Mas nada disso vai resolver, porque o que está por vir é maior, muito maior. A verdade é que estamos nos aproximando de um momento decisivo, um momento que vai separar aqueles que têm fé daqueles que só dizem ter. E essa separação não será suave, não será fácil, será dolorosa. E quando esse momento chegar, o desespero tomará conta de muitos. Pessoas correrão de um lado para o outro, buscando respostas. Mas as respostas já foram dadas, o aviso já foi feito. Só que nem todos quiseram ouvir. Escreva Amém, se acredita que Deus nunca te abandona. Você acha que as dificuldades que está enfrentando são coincidência? Que tudo isso que tem acontecido na sua vida é apenas azar? Não se engane. Deus está permitindo que certas coisas aconteçam para te acordar, para te lembrar que há algo maior em jogo. As provações são um teste.
São a forma que Deus usa para fortalecer aqueles que Ele escolheu. Mas apenas aqueles que passarem por elas, com fé verão a recompensa. Os que desistirem ficarão para trás, e não pense que será fácil. Não pense que bastará esperar e tudo se resolverá sozinho. Não será assim. Será preciso lutar, será preciso se posicionar e, acima de tudo, será preciso confiar. Porque, quando tudo ao seu redor estiver desmoronando, a única coisa que poderá te manter de pé será sua fé. Mas se essa fé for fraca, se essa fé for superficial, você não resistirá. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida. Você sente que algo grande está prestes a acontecer, que estamos caminhando para um momento decisivo? Isso não é coincidência. Isso é Deus te dando discernimento. E se eu te dissesse que Padre Pio já sabia disso há muito tempo, que ele deixou avisos claros para aqueles que quisessem ouvir, porque é exatamente isso que aconteceu. Mas quantos realmente prestaram atenção? O problema é que a verdade assusta. Ela faz as pessoas se sentirem desconfortáveis. E é por isso que muitos preferem ignorá-la. Preferem acreditar que tudo está bem, que tudo continuará como sempre foi, mas não vai. O mundo já está mudando. Você pode sentir, você pode ver, mas a pergunta é, você está preparado para o que vem a seguir? Ou vai ser pego de surpresa? Escreva. Eu tenho esperança. Se acredita que Deus nunca falha. Imagine por um momento que tudo que você conhece mudasse de uma hora para outra. Imagine que, de repente, as certezas desaparecessem, as garantias sumissem. O que você faria? Para onde correria? Porque isso já está acontecendo, aos poucos, de forma silenciosa. Mas aqueles que estão atentos já perceberam. E aqueles que ignoram vão pagar o preço da sua própria cegueira. O desespero chegará. E aqueles que não tiverem uma base firme serão arrastados. Não haverá meio termo. Não haverá como fugir. Será um tempo de definição. E a definição será simples: fé ou medo, confiança ou desespero, Deus ou o mundo. E essa escolha precisa ser feita agora, antes que seja tarde demais, antes que as portas se fechem de vez. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitos acham que podem se preparar depois, que quando as coisas ficarem realmente difíceis, aí sim vão buscar a Deus. Mas esse é o maior erro que alguém pode cometer, porque quando as trevas tomarem conta, a confusão será tanta que muitos não conseguirão encontrar o caminho de volta. Serão enganados, serão manipulados, serão dominados pelo medo, e o medo paralisa, o medo destrói. O medo faz as pessoas tomarem decisões erradas, e essas decisões erradas podem custar caro. Mas aqueles que estiverem preparados, que estiverem firmes na fé, não terão nada a temer, porque Deus nunca abandona os seus, mas Ele dá avisos, Ele chama, e quando Ele chama, é preciso atender. Você sente esse chamado? Você sabe que isso é para você? Então, não ignore, porque ignorar pode ser o maior erro da sua vida. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Aqueles que estiverem firmes verão o impossível acontecer. Deus fará coisas que ninguém jamais imaginou, mas apenas para aqueles que acreditarem, apenas para aqueles que não hesitarem. Então eu te pergunto, você está preparado? Ou vai esperar até ser tarde demais? Porque essa pode ser sua última chance. E quando o tempo se esgotar, não haverá mais nada que possa ser feito. O aviso foi dado. Agora a decisão é sua, mas escolha rápido, porque o tempo está acabando. Você sabe qual é o maior erro das pessoas? Achar que sempre terão tempo. Achar que podem adiar as decisões importantes, que podem deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Mas o amanhã não é uma promessa. O amanhã é uma ilusão. E quando ele não chegar, será tarde demais para arrependimentos. Quantas vezes você já pensou:
Eu devia ter agido antes. Quantas vezes deixou algo importante para depois e viu a oportunidade escorrer pelos seus dedos? Agora imagine que essa oportunidade seja a última, que não haverá uma segunda chance. O que você faria? Você se arrependeria ou tomaria a decisão agora? Você sente que algo está errado, que as coisas ao seu redor não estão normais. Não importa o quanto tente ignorar, essa sensação continua dentro de você. Como um aviso silencioso, mas constante. Isso não é paranoia, não é exagero, é a sua alma tentando te alertar antes que seja tarde demais. Você já percebeu como as coisas mudaram nos últimos anos? Como a vida ficou mais difícil? As relações mais frias, os dias mais pesados, as noites mais longas, isso não é coincidência. Isso é um sinal. O começo de algo maior, algo que vai separar aqueles que estão preparados dos que estão dormindo. E a verdade é essa: quem não estiver preparado será deixado para trás. Não haverá misericórdia para aqueles que ignoraram os sinais. Não haverá uma segunda chance para aqueles que preferiram fingir que nada estava acontecendo. Declare amém se acredita que Deus nunca abandona aqueles que têm fé. O mundo está caminhando para algo que muitos não querem enxergar. E isso é exatamente o que o inimigo quer: que você se distraia, que você ignore, que você adie. Porque enquanto você hesita, ele avança. Enquanto você se conforta com a ideia de que tem tempo, ele prepara a sua armadilha. Quantas vezes você sentiu que precisava mudar algo na sua vida, mas não teve coragem? Quantas vezes soube que estava no caminho errado, mas preferiu ignorar porque era mais fácil? Agora é o momento de decidir. Não haverá outra oportunidade. O aviso de Padre Pio não foi um aviso qualquer. Ele não falava apenas do que via no presente. Ele via o futuro. Ele sabia o que estava por vir. E se você soubesse também, não estaria tão tranquilo. Porque o que ele viu não foi fácil. Não foi bonito, mas foi real. Você sente essa angústia no peito? Esse medo de não estar preparado? Esse pensamento constante de que algo precisa mudar? Isso é Deus te chamando. Não ignore. Não deixe para depois. Porque o depois pode nunca chegar. Escreva "Eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para você. Você sabe o que acontece com quem ignora os avisos? Com quem acha que tem tempo de sobra? Eles são surpreendidos. E o pior tipo de surpresa é aquela que vem quando você não está preparado. Porque quando o caos chega, não há mais tempo para correr, não há mais tempo para pedir ajuda, não há mais tempo para se arrepender. Você já viu pessoas que perderam tudo da noite para o dia, que tinham uma vida tranquila e, de repente, foram engolidas pela tempestade? A diferença entre elas e quem sobrevive não está na sorte, está na preparação, está na fé. E é isso que você precisa entender agora. Este é o momento de se preparar. Porque quando tudo começar, não haverá tempo para improvisos. Não haverá tempo para arrependimentos. Declare "Eu creio". Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer? E essa é a pergunta certa, porque há algo que você pode fazer, mas precisa fazer agora, precisa tomar essa decisão antes que seja tarde demais. Deus está te dando uma chance. Ele está te chamando. Mas Deus não obriga ninguém a ouvi-lo. Ele dá o livre-arbítrio, ele dá a escolha, e a escolha é sua. Mas lembre-se, cada escolha tem uma consequência. Você pode ignorar este aviso e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Pode fingir que tudo está bem, que o mundo não está mudando diante dos seus olhos. Mas quando a verdade vier à tona, não haverá para onde correr. Ou você pode agir agora, pode ouvir o chamado, pode se preparar. E quando a tempestade vier, você estará firme. Porque aqueles que confiam em Deus não são abalados. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Você sente esse chamado dentro de você? Esse sentimento de que precisa fazer algo antes que seja tarde demais? Isso não é por acaso. Nada disso é coincidência. Deus está falando com você. Ele está te mostrando o caminho. Mas cabe a você seguir ou não. Muitas pessoas ignoram esse chamado. Elas acham que podem resolver tudo sozinhas, que não precisam de Deus. E quando percebem o erro, já é tarde demais. Não cometa o mesmo erro. Não espere até que a dor seja insuportável para buscar a solução. Padre Pio sabia que este momento chegaria. Ele tentou avisar, mas nem todos ouviram. Agora o aviso está aqui novamente, e você tem uma escolha a fazer. Vai ouvir ou vai ignorar. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus está com você, mas Ele só pode agir se você permitir. Ele só pode abrir as portas se você der o primeiro passo. Ele está esperando por você. Mas Ele não vai esperar para sempre. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sabe o que acontece com quem ignora os sinais de Deus? Eles se perdem. Porque quando o caos chega, quem não tem fé não sabe para onde ir. Eles correm de um lado para o outro, desesperados, buscando respostas que não existem. Mas aqueles que ouviram o chamado, que confiaram mesmo quando não entenderam, esses terão paz. Porque a fé não é sobre entender, é sobre confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, e você vai confiar? Ou vai esperar até que seja tarde demais? Porque o tempo está acabando, o relógio não para. E quando o momento chegar, não haverá como voltar atrás. Você sente esse peso no coração, essa angústia que parece não passar? Isso não é fraqueza, isso é Deus tentando te despertar, tentando te mostrar que há algo maior acontecendo, algo que você não pode ignorar. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você não está sozinho. Deus está com você, mas Ele não pode fazer tudo por você. Ele te dá o caminho, mas você precisa dar o primeiro passo. E esse passo precisa ser dado agora, não amanhã, não quando for conveniente, agora. Porque quando o caos chegar, será tarde demais para buscar refúgio. O refúgio precisa ser encontrado antes da tempestade. E esse refúgio está em Deus, está na fé. Está na confiança de que, mesmo quando tudo desmorona, Ele nunca te abandona. Então eu te pergunto, você está preparado? Ou vai esperar até ser tarde demais? Porque o tempo está acabando e a decisão está em suas mãos. Você pode sentir isso, não pode? Algo está diferente, algo no ar, algo invisível, mas real, como se o tempo estivesse se esgotando, como se houvesse uma urgência que você não consegue explicar. Isso não é imaginação, isso é um chamado, mas nem todos vão ouvi-lo. Muitas pessoas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse voltar ao normal, mas você sabe que não vai. Você sente isso no fundo da sua alma. A mudança já começou. E aqueles que não estiverem preparados vão sofrer as consequências. Quantas vezes você já ignorou um aviso e depois se arrependeu? Quantas vezes sentiu no seu coração que deveria ter feito algo, mas deixou para depois? Agora não é hora de repetir esse erro. Agora é o momento de agir. Você pode até tentar ignorar, pode tentar fingir que nada está acontecendo, mas a verdade não desaparece porque você quer. A verdade sempre se impõe. E quando isso acontecer, quando tudo vier à tona, será tarde demais para voltar atrás. Escreva: Eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para você. O aviso de Padre Pio foi claro. Ele sabia que esse tempo chegaria. Ele viu o que estava por vir. E se você soubesse também, não estaria tão tranquilo, não estaria esperando que tudo ficasse bem sozinho. O mundo está cada vez mais escuro. Você sente isso. A maldade está se espalhando.
Os valores estão sendo destruídos, a verdade está sendo silenciada. Mas não se engane, tudo isso faz parte do plano do inimigo. Ele quer confundir, quer fazer você acreditar que ainda há tempo, que não há motivo para pressa, mas há. Aqueles que esperarem demais não terão para onde correr. Quando perceberem, já estarão presos, e então virá o desespero. Mas o desespero não salva ninguém. Só a fé salva. Só quem estiver firme resistirá ao que está por vir. Você já percebeu como tudo o que antes era certo agora é duvidoso? Como o que antes era verdade agora é contestado? Como o que antes era sagrado agora é ridicularizado? Isso não é por acaso. Isso é um sinal. Declare amém, se acredita que Deus nunca falha. Imagine por um momento que tudo que você conhece desaparecesse, que as suas certezas fossem arrancadas, que tudo aquilo em que você confiava fosse destruído. O que restaria? Onde você buscaria forças? Porque esse momento está mais perto do que você imagina. E quando ele chegar, só aqueles que estiverem preparados espiritualmente conseguirão suportar. Só aqueles que construíram sua casa sobre a rocha não serão levados pela tempestade. Mas muitos não estão prontos. Muitos ainda vivem como se tudo estivesse bem, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando finalmente perceberem a verdade, será tarde demais. Você sente esse aperto no peito? Essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Isso não é paranoia, isso é um aviso. E aqueles que ignoram os avisos acabam sendo surpreendidos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora me diga, o que você tem feito para se preparar? Você tem fortalecido sua fé? Você tem buscado a Deus todos os dias? Ou tem adiado essa decisão, achando que ainda tem tempo? O maior truque do inimigo é fazer você acreditar que pode deixar para depois, que você pode resolver sua vida espiritual mais tarde. Mas mais tarde pode nunca chegar. Muitas pessoas só percebem que precisam de Deus quando estão no fundo do poço, quando já perderam tudo, quando a dor já tomou conta. Mas você não precisa esperar até esse ponto. Você pode escolher agora. Você pode se preparar agora. A questão é, você vai ouvir esse chamado ou vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Porque essa pode ser sua última chance. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Aqueles que estão espiritualmente adormecidos não verão o perigo se aproximando. Vão continuar vivendo suas vidas como sempre fizeram até que a tempestade chegue. E então será tarde demais. Mas os que estiverem atentos, os que ouvirem o chamado, esses terão um caminho. Esses terão um refúgio, porque Deus nunca abandona os seus, mas Ele só pode proteger aqueles que confiam nele. Você está confiando? Ou ainda está hesitando? Ainda está esperando um sinal mais claro? Porque os sinais já estão por toda parte. Você só precisa abrir os olhos para enxergá-los. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a dúvida te impeça de agir. Porque em breve o tempo para decidir acabará. E aqueles que não tiverem tomado uma posição serão levados pela corrente. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já se perguntou por que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Por que parece que o mundo está de cabeça para baixo? Isso não é coincidência. Isso faz parte de algo maior. Mas a maioria das pessoas está cega. Não querem ver. Preferem acreditar que tudo vai voltar ao normal. Mas não vai. O tempo da ilusão acabou. Agora é hora de encarar a verdade. E a verdade é que há uma batalha acontecendo. Uma batalha que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida na alma. Uma batalha que determinará o futuro. E você faz parte dessa batalha, quer queira, quer não. A única escolha que você tem é de que lado estará quando tudo for decidido.
Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Muitos vão ignorar esse aviso, vão rir, vão dizer que é exagero. Mas quando perceberem o erro, já será tarde. Sempre foi assim. Sempre houve aqueles que não quiseram ouvir. E eles sempre pagaram um preço alto por isso. Mas você tem uma escolha. Você pode ser diferente. Você pode agir agora. Você pode se preparar antes que seja tarde demais. E aqueles que se prepararem, que confiarem, que entregarem sua vida a Deus, esses terão paz. Mesmo quando tudo desmoronar ao redor, mesmo quando a tempestade chegar, então eu te pergunto, você vai esperar? Vai ignorar esse aviso e seguir como se nada estivesse acontecendo? Ou vai tomar a decisão agora? Porque o tempo está acabando. E essa pode ser sua última chance. Você ainda está aí? Algo dentro de você sabe que precisa continuar ouvindo isso. Algo dentro de você sente que este não é um aviso qualquer. Você sente o peso das palavras, a verdade nelas, o chamado que elas trazem. Mas a pergunta é, você vai ouvir ou vai ignorar? Porque é exatamente isso que separa aqueles que serão protegidos daqueles que serão deixados para trás. A escolha de ouvir, a escolha de acreditar, a escolha de agir antes que seja tarde demais. A cada segundo que passa, as coisas se movem. O mundo muda, as decisões são tomadas, os caminhos se fecham. E quem não estiver atento vai perceber quando já for tarde demais, quando não houver mais volta, quando os arrependimentos forem inúteis, mas ainda há tempo, ainda há uma última oportunidade. E se você está aqui agora, isso significa que essa chance ainda está ao seu alcance. Mas por quanto tempo? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já percebeu como as pessoas estão diferentes? Como o amor esfriou? Como a compaixão foi trocada pela indiferença? Como as famílias estão se desmanchando? Como a verdade foi substituída pela mentira? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi um processo, um plano. E agora estamos vendo os resultados. O caos está tomando conta, a desordem está se espalhando e muitos não estão preparados para o que está por vir. Muitos ainda acreditam que tudo vai melhorar, que as coisas vão se ajustar sozinhas. Mas não vão. O tempo da indecisão acabou. Agora é o momento da definição. Agora é o momento de escolher de que lado você quer estar. Porque não haverá mais espaço para aqueles que ficam em cima do muro. A neutralidade não existe mais. Você será forçado a escolher. Você será testado. E apenas aqueles que tiverem fé verdadeira conseguirão permanecer de pé. Escreva amém, se acredita que Deus nunca falha. E se eu te dissesse que o que está por vir será diferente de tudo que já aconteceu antes? Que não será como as dificuldades que você já enfrentou? Que dessa vez será um teste definitivo? Você estaria pronto? Porque a maioria não está. A maioria acredita que pode continuar vivendo como sempre viveu, esperando que no final tudo se resolva. Mas a verdade é que quando perceberem o erro, não haverá mais como corrigir. Muitos vão chorar, muitos vão gritar, muitos vão tentar encontrar refúgio, mas não conseguirão, porque o tempo de se preparar é agora. O tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de fortalecer sua fé é agora. Mas quantos estão realmente ouvindo isso? Quantos vão entender antes que seja tarde? Você é um deles? Ou será mais um que perceberá o erro quando não houver mais o que fazer? Escreva: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para você, quantas vezes na sua vida você teve uma segunda chance? Quantas vezes Deus foi misericordioso com você e te deu mais uma oportunidade de mudar? Agora pense, e se essa for a última chance? Se não houver mais outra oportunidade depois dessa, você vai continuar ignorando, vai continuar esperando, porque o tempo não para, o tempo não espera, e Deus já está chamando os seus. Muitos acham que podem negociar com o tempo,
que podem esperar até o último momento. Mas isso é um erro que pode custar muito caro. Não se engane, os sinais estão por toda parte. Você já sentiu isso. Você já percebeu que algo está errado. Mas a pergunta é, você vai agir ou vai ignorar? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não há mais espaço para desculpas. Não há mais espaço para adiamentos. Porque o tempo já está se esgotando. Você pode sentir isso, pode ver isso ao seu redor. Mas será que está pronto para aceitar? Muitos preferem viver na ilusão, preferem acreditar que tudo vai ficar bem, que tudo voltará ao normal. Mas a realidade é outra. E quando essa realidade se tornar clara, muitos não saberão como lidar com ela. Você já viu alguém perder tudo do dia para a noite? Já viu alguém que achava que estava seguro ser pego de surpresa por algo que nunca esperava? Isso acontece todos os dias. E vai acontecer em uma escala ainda maior. Aqueles que não estiverem firmes na fé vão desmoronar. Aqueles que não estiverem preparados vão se perder. Mas aqueles que ouvirem esse chamado, esses terão um caminho. Escreva, Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito agora, um medo silencioso, uma preocupação que você não consegue explicar. Isso não é por acaso, isso é um aviso, isso é a sua alma, sentindo que algo está prestes a acontecer. E quando acontecer, o que você vai fazer? Vai estar pronto? Ou vai se lamentar por não ter feito nada antes? Porque a escolha ainda está em suas mãos. Mas não por muito tempo. O momento de decidir é agora. O momento de agir é agora. Porque quando tudo começar a ruir, aqueles que não estiverem preparados vão desejar ter ouvido esse aviso antes, mas não adianta desejar depois. O que precisa ser feito agora. A proteção precisa ser buscada agora. A fé precisa ser fortalecida agora. Declare, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O silêncio antes da tempestade é sempre o mais perigoso, porque ele dá a falsa sensação de que tudo está bem. Ele faz as pessoas baixarem a guarda. Ele faz com que pensem que podem continuar suas vidas normalmente. Mas o silêncio não significa segurança. O silêncio significa que algo está prestes a acontecer. Algo grande, algo que vai mudar tudo. E quando esse momento chegar, será tarde demais para perguntar o que fazer. A única coisa que você poderá fazer é colher as consequências das escolhas que fez antes. Então, o que vai ser? Você vai agir agora? Ou vai esperar até que seja tarde demais? Porque o tempo está se esgotando. A decisão precisa ser feita. E essa decisão é sua, mas precisa ser feita agora. Você ainda está aqui, e isso significa algo. Algo dentro de você sabe que precisa ouvir isso até o final. Não é curiosidade, não é acaso, é um chamado, um aviso. E se esse aviso for o último? Se essa for a última oportunidade de se preparar antes que tudo mude, porque tudo está mudando. Você pode ver, você pode sentir, mas a maioria das pessoas ainda está dormindo, e os que dormem não percebem o perigo se aproximando. Eles vivem como se tudo estivesse bem, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando acordarem, será no meio do caos, no meio da tempestade, no meio do desespero, e não haverá mais tempo para correr. Não haverá mais tempo para perguntar o que fazer, porque quando a verdade for escancarada diante de todos, a única coisa que restará será a consequência das escolhas feitas antes. Escreva. Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já sentiu aquela sensação de que algo importante está prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando por algo grande. Essa sensação não é imaginação, é um aviso.
E não é a primeira vez que isso acontece. Todas as vezes que grandes mudanças estavam prestes a acontecer, Deus enviou sinais, Deus enviou alertas, mas nem todos ouviram. Foi assim no tempo de Noé. Foi assim no tempo de Sodoma e Gomorra. Foi assim em todas as grandes transformações da história. E está sendo assim agora. Mas quantos estão prestando atenção? Quantos estão se preparando? Quantos estão fortalecendo sua fé antes que seja tarde? Porque aqueles que esperam demais sempre pagam o preço da demora. Você quer estar entre aqueles que se arrependem? Ou entre aqueles que estavam prontos? Escreva Amém, se acredita que Deus nunca falha. Os tempos estão acelerados. Tudo muda de um dia para o outro. O que era certo ontem já não é mais hoje. As certezas estão desaparecendo. As pessoas estão cada vez mais perdidas. E isso não é coincidência. Isso faz parte do plano do inimigo. Ele quer que você duvide. Quer que você se sinta sozinho. Quer que você acredite que está sem saída. Porque quando as pessoas perdem a esperança, elas se tornam presas fáceis. Elas se entregam ao desespero. Elas fazem escolhas erradas. Mas você não precisa cair nessa armadilha. Você pode escolher confiar. Você pode escolher se preparar. Você pode escolher fortalecer sua fé agora, antes que seja tarde demais. Porque, quando a tempestade vier, aqueles que estiverem firmes em Deus não serão abalados. Eles terão um refúgio. Eles terão paz no meio do caos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se eu te dissesse que você não está sozinho, que Deus já está preparando um caminho para aqueles que confiam nele, que mesmo diante de tudo que está por vir, há uma promessa, porque Deus nunca abandona os seus. Ele nunca deixa seus filhos desamparados, mas Ele dá avisos, Ele chama, Ele dá tempo para que aqueles que querem ouvir possam se preparar. Você sente esse chamado? Você sente essa urgência dentro do seu coração? Então não ignore, porque isso não é um pensamento aleatório. Isso é Deus falando com você. Você já parou para pensar por que você está aqui agora, ouvindo isso? Por que essa mensagem chegou até você? Nada acontece por acaso. Isso é um sinal. Isso é um lembrete de que Deus está te chamando. Escreva. Eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para você. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Vai simplesmente ignorar e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai agir? Porque apenas saber não basta. Apenas ouvir não basta. Apenas sentir não basta. É preciso agir. É preciso decidir. É preciso se posicionar. E aqueles que se posicionarem agora, aqueles que escolherem confiar agora, esses verão milagres. Esses serão protegidos. Esses terão um caminho quando tudo parecer perdido. Mas os que ignorarem, os que acharem que ainda tem tempo, os que deixarem para depois, esses enfrentarão dificuldades que nem imaginam. E quando perceberem o erro, pode ser tarde demais. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas há esperança, sempre há esperança para aqueles que buscam. A Deus, sempre há um caminho para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. E não importa o que você tenha feito no passado. Não importa quantas vezes tenha se afastado. Deus sempre está pronto para receber aqueles que voltam para Ele. Porque a promessa de Deus é essa. Ele nunca abandona os seus. Ele nunca desampara aqueles que confiam nele. Ele nunca deixa que seus filhos lutem sozinhos. E essa promessa está disponível para você, agora. Basta que você acredite. Basta que você confie. Basta que você escolha ouvir esse chamado e agir antes que seja tarde. Declare, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E aqui está a verdade final. Você não precisa enfrentar isso sozinho.
Deus está com você, Ele está te guiando, Ele está te protegendo. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fortalecer sua fé. Você precisa buscar a Deus de todo o coração. Porque aqueles que confiam nele nunca serão decepcionados. E essa é a maior esperança de todas. A certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Então, não tenha medo. Não se desespere, apenas confie, apenas se prepare, apenas se entregue a Deus completamente, porque o melhor ainda está por vir, mas apenas para aqueles que escolherem acreditar. E se você quer saber mais sobre o que está por vir, se quer entender tudo que ainda precisa ser revelado, então fique atento ao próximo vídeo, porque há algo que você ainda precisa ouvir, algo que pode mudar tudo. Nos vemos lá. E lembre-se, Deus nunca falha